precisamos introduzir esse assunto, não vai dar tempo de esgotar, não vai dar tempo a gente esmiuçar muito, não vai dar tempo a gente concluir. Mas eu pretendo fazer isso, se Deus quiser, na minha próxima aula, não sei se é segunda ou terça, minha próxima aula de história com vocês, aí a gente termina o assunto, que aliás será objeto de avaliação. Adiantem, vão lendo esse conteúdo do livro, esse slide, creio eu, já está disponível para vocês no site da escola. Aqui no laboratório temos teleaula sobre esse assunto, inclusive, e sobre os anteriores que a gente já viu, pré-história, Mesopotâmia. Está lá o material no primeiro computador, se aproprie dele assim que você puder, ok? Então, desde já, adiante, que é o assunto, um dos assuntos que nós vamos avaliar na prova da semana que vem. Portanto, preste bastante atenção. O livro de vocês ele é resumido, ele traz todo esse assunto ali em 3 páginas, mais ou menos. Aqui a gente vai tentar expandir um pouco. No final da aula, eu vou fornecer o que eu prometi nas aulas passadas, quer dizer, referências bíblicas que falam sobre passagens, especificamente citando civilizações e reis mesopotâmicos. Tá legal? Eu acho que disse isso a vocês. Vocês iam estudar a Bíblia não como um livro religioso, mas como um livro de história, quer dizer, uma fonte de pesquisa. Eu mencionei isso em aulas passadas e vou fornecer no final da aula os capítulos, a referência que vocês lerem em casa. Tá legal? Portanto, vamos dar uma olhadinha nos hebreus, fenícios, nos persas, para a gente ver um pouquinho das características desses 3 grandes povos do Oriente. Olha só, começando pela Fenícia. Hoje é um país chamado Líbano, um país pequeno lá no Oriente Médio, que fica ao norte do Estado de Israel. Lá tem aqueles terroristas também. Não, mas é um país que vive em guerra, até o dia de hoje também. São Os conflitos Estados Unidos é o país políticos, mais forte e nunca fica em guerra. são conflitos políticos e religiosos. As cidades principais da antiga civilização fenícia eram essas 3 que vocês estão vendo: Sidom, Tiro e Biblos. Eram cidades-estado, assim como na Suméria. Cada cidade é independente, autônoma, com suas próprias leis, em algumas situações até rivais umas das outras, ok? É daqui da Fenícia, eles foram exímios navegadores. Como era uma faixa de terra estreita voltada para o mar Mediterrâneo, era até natural que eles, digamos, estabelecessem técnicas, desenvolvessem habilidades náuticas. A gente vai ver aqui um pouco das características políticas, religiosas e sociais dessa civilização. Bom, deixa eu passar essa parte. Toda essa linha vermelha que vocês estão vendo aí representam áreas por onde os fenícios trafegaram, no caso navegaram. Em busca de quê? Comércio. Eram grandes, habilidosos comerciantes. Vendiam desde madeira, o cedro do Líbano era uma madeira famosa até o dia de hoje, passando por tecidos e outros produtos. E eles vão fundar essa cidade aqui, ó, Cartago, que aqui está em inglês, uma cidade tão importante no mundo antigo, tão poderosa, que chegou a rivalizar com Roma, não vencendo os romanos em uma guerra por muito pouco. A história seria outra, caso os romanos tivessem sido derrotados. A cidade de Cartago é um exemplo de uma cidade longe da Fenícia original, entendeu? Em um outro continente, que é o africano, de fundação de origem fenícia. Perceba que além de navegar pelo mar Mediterrâneo, como vocês estão vendo aqui, eles passam o Estreito de Gibraltar, que separa a África da Europa, a Península Ibérica e hoje o Marrocos, e vêm para o Oceano Atlântico. Foram até a Inglaterra, aqui em cima, e alguns dizem que vieram até a América, mas isso não é comprovado cientificamente. Há teorias, assim, um pouco mirabolantes, que tentam associar a vinda dos fenícios ao continente americano, mas, como eu disse, não é consenso entre os historiadores. Agora, que eles eram
exímios navegadores, importantes comerciantes, isso não se discute. Mais rotas mercantis traçadas aqui pelos fenícios. Percebam que países da Europa, do norte da África, da Ásia eram constantemente visitados. É óbvio que essas visitações, é claro que esse contato dos fenícios com outros povos, eles tanto influenciaram quanto foram influenciados por outras culturas, evidentemente. Por exemplo, em contato com o Egito, eles adquirem inclusive o hábito de mumificar corpos de pessoas importantes, assim como os egípcios faziam com seus faraós e altos sacerdotes. Deuses babilônicos eram cultuados como Baal, divindade babilônica citada inclusive na Bíblia, também era objeto de culto na Fenícia Antiga. Quer dizer, os fenícios importavam deuses de outras localidades e uma parte da cultura dos povos, e eles mantinham contatos comerciais, eles também assimilavam essa cultura e levavam para lá. Aqui nós temos o exemplo de um barco fenício. Perceba que a quantidade de remos, quer dizer, era um barco que além da vela, além da força dos ventos, ele ainda aproveitava a energia humana para adquirir velocidade, né? Tanto para o transporte de carga, quanto para guerra e transporte de pessoas, os barcos fenícios eram copiados por quem os conhecia, porque eram eficientes, relativamente seguros e rápidos. Muitas vezes escravos, outras vezes soldados, se fosse um barco de combate. Aí depende da situação. Bom, você pode ver nessa gravura a Fenícia, muitas rochas, um solo um tanto pedregoso. Então não era um solo fértil, absolutamente propício para a agricultura, cultivável. Não, tanto que a agricultura não era o forte, não era uma atividade econômica preponderante na Fenícia. O que valia mesmo, uma atividade econômica importante era o comércio. E um comércio marítimo. Tanto que eles chamavam de talassocracia, o governo dos mares. Por quê? Porque eles se espalham em grande parte da Europa, norte da África e até vir com a Oceano Atlântico, que eu mostrei no mapa agora há pouco. E o cedro, famosa madeira libanesa, né, ou fenícia, conhecida até os dias de hoje. Aqui temos ruínas das cidades-estado de Tiro, Sidom, Ugarit, cidades independentes, que hoje ficam na Fenícia, aliás, no Líbano, mas que não existem mais enquanto centros urbanos, a não ser ruínas, como vocês podem constatar. Cartago, hoje no Marrocos, foi a principal cidade fora da Fenícia, né? Eu já contei para vocês. De lá surgiu um general famoso, chamado Aníbal, grande estrategista militar do mundo antigo. E a maior contribuição dos fenícios foi, sem dúvida nenhuma, o alfabeto. O alfabeto fenício, ele teve a grandeza de simplificar os caracteres. Veja que as letras, algumas são muito parecidas com a nossa, com o nosso alfabeto, e é um alfabeto fonético. O que é um alfabeto fonético? É um alfabeto cujo símbolo a letra emite um som. Por exemplo, quando você diz P, quando você diz P, isso é um som, antes de tudo. Pessoal, eu abiluro aqui. Quando você diz P, quando você diz que, quando você diz só a letra, sem ser a sílaba, você já tem um fonema ali. Então dizemos que esse alfabeto é fonético e ele é uma espécie de embrião depois do grego e do latim, do qual veio o português. Ok? Então bebemos na fonte dos fenícios no que diz respeito à origem do alfabeto.
Legal? E por ser mais simples, uma quantidade maior de pessoas pôde aprender, coisa que não era tão acessível como, por exemplo, os hieróglifos egípcios ou a escrita cuneiforme sumeriana. Esse, por ser mais simples, era de acesso a uma gama maior de pessoas que podiam aprender com maior facilidade. De fato, você tem razão. Vamos lá, olha só. A religião ela era politeísta, conforme eu adiantei, né? Adoravam vários deuses, e alguns desses deuses eram egípcios e outros babilônicos, como por exemplo o Baal, divindade inclusive citada na Bíblia. O comércio era a atividade básica, e vou chamar a atenção para um detalhe importante: a mobilidade social. A mobilidade social significa dizer que uma pessoa poderia sair de baixo, significa dizer que ela poderia enriquecer com a atividade do comércio. Vocês sabem que o mundo está cheio de exemplos de pessoas que a partir do comércio enriqueceram. Começaram com uma carrocinha, começaram vendendo uma coisinha de porta em porta e ascenderam ao ponto de ser dono de uma loja, até de uma cadeia de loja, uma empresa muito maior, com centenas ou dezenas de funcionários, e assim por diante. Então, mobilidade social significa ascensão social, um elemento que sai de baixo da camada do ponto de vista econômico, sobe os degraus até um ponto mais elevado, economicamente falando. Legal? Aqui a gente tem uma gravura, inclusive, de um porto, onde temos aqui barcos atracados e uma atividade comercial, gente com mercadoria, gente vendendo, comprando, expondo, negociando e assim por diante. Na organização social temos uma divisão bem simples e bem clara, como vocês podem constatar: o rei, os empresários, sacerdotes acima de todos, os trabalhadores livres, pequenos proprietários, comerciantes, como camada intermediária, e exatamente na base de tudo, sustentando a todos com o seu trabalho, temos os escravos. Sempre lembrando, no mundo antigo a escravidão se dá por dívidas ou por guerras. Nada tem a ver com componente racial. Tá legal? Isso já foi dito em outro momento, em outra aula, para vocês. Componente racial. Assim, cara, você ser escravo por conta da cor da pele, você da tribo A, raça B, ou, enfim, características físicas, não tem nada a ver. No mundo antigo, não. Nessa época, não. Tá legal? Bom, civilização persa hoje floresceu no que hoje é o Irã. Os chamados medo-persas, cujo rei principal, basicamente foram dois: um elemento chamado Ciro, apelidado de O Grande, e Dario. Não é Dário, é Dario mesmo, sem acento. Teve Dario I, teve Dario II, Dario III, mas o Dario I, digamos, foi o mais poderoso. Tá legal? Essas são ruínas da antiga capital Persépolis. Como vocês podem ver, é uma cidade que foi destruída e não existe mais, simplesmente apenas é um sítio arqueológico, visitado por turistas, estudados por arqueólogos. Podemos perceber que praticamente eu posso dizer que, fora o Império Romano, no mundo antigo, o maior império foi o da Pérsia. Fora o Império Romano, que foi o mais poderoso, em segundo lugar temos o Império Persa. Vocês podem ver que o Planalto iraniano fazia parte, mas chegava também até aqui onde hoje é o Afeganistão, pegava a Turquia, entendeu? Pegava esses países aqui que compreendem a antiga Mesopotâmia, Iraque, etc. e tal. E foi derrotado por um homem, claro, com seu exército, né? Que foi o Alexandre o Grande. Antes eu quero destacar algumas cidades. Temos aqui Susa, que foi capital em um determinado momento. Passárgada, que também foi capital em um certo momento. E a última capital foi Persépolis, ou Persa,
Polis é cidade, cidade dos persas. As ruínas que a gente viu agora há pouco. Evolução política. Os medos deram origem a um povo que veio da Ásia do Norte, junto com os persas, tanto que a civilização também é conhecida como Medo-Persa, situada no Planalto iraniano. Escassez de terras férteis fez com que os iranianos, no caso os persas, né, se expandissem e tentassem conquistar territórios além, e por isso vão para a Mesopotâmia, onde tinha o Tigre e o Eufrates, né, fartura de água, de recursos hídricos. Ciro o Grande é talvez o maior desses reis persas, mas vamos ter outros exemplos, como eu citei o caso de Dario aqui, Dario I, tá legal? No filme Alexandre, e depois eu vou mostrar alguns fragmentos, quando a gente for estudar a Grécia, nós vamos ver o Dario lá, mas não é esse aqui, é o Dario III, tá legal? Esse foi o maior dos Darios, vamos dizer assim. Aqui a gente tem uma gravura que representa a entrada de Ciro na Babilônia, quando ele conquistou a Mesopotâmia. Essa mesma Babilônia será conquistada depois por Alexandre o Grande. Porque esse adjetivo não levava em consideração principalmente as conquistas militares, principalmente. Aí você ganhava o apelido de o Grande, Magnífico. Você tem uma ideia? Alexandre, quando entra na Babilônia, ele é saudado como Sikander, que significa o libertador. Por quê? Porque os persas, eles, como eu vou dizer, oprimiam bastante os povos conquistados. Quer dizer, impondo o idioma, impondo a língua, impondo deuses, impondo costumes. Isso fomentava, era um elemento que contribuía para as rebeliões. Entendeu? Porque se você participa de um rei foi invadido, e esse invasor impõe seus deuses, impõe seus hábitos, então é óbvio que aquele povo invadido, que teve o rei invadido, sente a necessidade e o desejo de se libertar. Um jugo. É uma invasão que traz mudanças sociais, políticas, econômicas. Então os persas não alisavam não, chegavam impondo, e essas imposições geravam também rebeliões nos povos conquistados. O desejo de se voltar contra o agressor, contra o invasor, que nesse caso eram os persas. No filme 300, filme bastante conhecido, principalmente pelos rapazes que gostam de filmes épicos, de aventura e tal, depois eu vou mostrar também alguns trechos, quando a gente for trabalhar a Grécia, passa os soldados imortais, que é uma espécie de BOP, né, de batalhão especial, de tropa de elite, entendeu? Dos persas. Eles, claro, não eram imortais, evidentemente, mas eles ganharam esse apelido porque à medida que um soldado ia morrendo, rapidamente ele era substituído. Então, se você pegava o cadáver, escondia lá para trás, vinha outro, ocupava o espaço daquele que tombou, dando aquela impressão para o inimigo que eles eram imbatíveis, imortais, né? Não eram vencidos. Agora, evidentemente, claro, morriam as centenas em combate. Exatamente. Eu acho que o filme 300 ele é bem mentiroso. Né? Ele passa monstros, passa seres bizarros, passa esses guerreiros imortais como se fossem criaturas de outro mundo, sabe? Então, vale em alguns aspectos para a gente entender a história, mas por outros contém bastante exagero. Mas matou também o partido. Sim, é verdade, tem razão. Você já assistiu o filme, né? Muito bom. A gente vai ver depois alguns fragmentos aqui. Então, ruínas de Persépolis, né? Cidade construída por Dario. E a religião, que era o zoroastrismo, ou também chamado de mazdeísmo, por conta do deus Aura Mazda. Você tinha uma divindade, Aura Mazda, e tinha um demônio, Arimão. Era uma religião monoteísta, porque acreditava em um único Deus, e dualista, porque você tem uma força maléfica e uma força benéfica se contrapondo. Tá ok? Essa religião foi, entre aspas, criada por o profeta Zaratustra,
ou Zoroastro. Por isso, essa religião é chamada de Zoroastrismo ou Mazdeísmo, por conta do Deus que eles adoravam. Ok? Basicamente isso. Agora a gente vai falar sobre a civilização hebraica. A civilização hebraica vai ter também algumas passagens bíblicas que nós vamos sugerir para vocês, assim como eu vou sugerir hoje também. Oi? Quem? Pode. Assim como eu vou sugerir também algumas passagens para a gente estudar a Mesopotâmia. Bom, só um minutinho que eu vou pegar um café e chego em 5 minutos, ou menos que isso, 2 minutos. Ô, Nada, já é 5h40. É rápido, não vai nem 5 minutos. 10h04. Meu filho, vocês estão Agnes. Rapidão aqui, ó. Rapidão. menos de 10 minutos. Certo, qual o problema nisso? Vai dar 5 horas. Certo, qual o problema nisso? Estamos dentro do horário ou fora do horário? Foi? Pessoal, preste atenção aqui, por favor. Olha só, os hebreus praticamente a primeira civilização monoteísta. O traço marcante desse povo é o monoteísmo. Toda a vida econômica e social e política estava associado ao culto a Yahvé, Javé ou Jeová, que é o Deus cristão também e que também é o Deus islâmico. Simplesmente, num vocábulo árabe e não hebraico, eles chamam de Allah. Trata-se da mesma divindade. Tá legal? Então a gente vai estudar um povo que hoje é conhecido como judeus. Depois eu digo por que judeus. Ok? Vamos lá. Com relação à geografia, a gente tem aqui o território do atual Israel, onde é o país deles atualmente, a antiga Palestina, onde essa civilização vai, digamos assim, brotar. Tudo começa com o patriarca Abraão, que é chamado por Deus divinamente, segundo os relatos bíblicos, e sai da terra de Ur, na Suméria, na Mesopotâmia, portanto, em direção à Palestina, a mandado divino, ele e sua esposa Sara. É o período que a gente chama de período dos patriarcas, onde engloba também os filhos, os descendentes de Abraão. Aí tem Isaac e depois tem Jacó. Depois vou falar bem mais sobre isso, porque tem histórias bem pitorescas envolvendo esses personagens. História que, acredito eu, é até do conhecimento de vocês. Entendeu? Vamos lá. É bem famoso também entre os hebreus a famosa peregrinação no deserto, onde eles passam cerca de 40 anos vagando pelo deserto até chegar na Palestina. Depois até hoje os hebreus estão formando um grupo de pão. Lá para lugar para tentar. Exatamente. Pessoal, olha só, os hebreus eles vão para o Egito depois de um período de seca e de fome, e lá se proliferam, e depois de tanto se proliferar eles são escravizados a partir de um determinado ponto. É quando surge a figura do líder Moisés. Depois vou contar a história dele, mas vocês já conhecem, só que eu vou reforçar alguns pontos. E o Moisés lidera a saída dos hebreus do cativeiro egípcio. Lá a Bíblia fala que eles foram escravizados durante 400 anos pelos egípcios. E lidera a saída dos hebreus do Egito rumo a Canaã, a Israel, a Palestina, a Terra Santa. Ok? Não, Canaã é Canaã, Galileia, está lá na Terra Santa também, né? Não é o distrito de Canaã aqui não. O episódio mais conhecido é a passagem pelo Mar Vermelho, como demonstrado nessa gravura, quando todos os hebreus passam e os egípcios entram para tentar recapturá-los, as águas fecham, matando o exército do faraó Ramsés.
pela coloração escura das suas águas. Exatamente. Depois a gente vai esmiuçar um pouco mais isso aqui. Deixa eu passar essas gravuras. Aqui temos exemplos de escravidão dos hebreus através dessa gravura. No Egito, acredita-se que eles tenham também servido como mão de obra para a construção de pirâmides e templos. Eita, quando eles construíam as pirâmides, aí guardavam os tesouros lá dentro, né? E depois eles matavam os escravos e jogavam dentro de um buraco. E aqui temos a representação de Moisés no Monte Sinai, quando recebe de Deus as tábuas dos 10 mandamentos. Esse episódio eu vou contar para vocês bem direitinho depois, porque quando ele desce, o povo estava, segundo os relatos bíblicos, em idolatria. O que seria a idolatria? Será que pode ser agora? Pode, rapidamente, né? Pessoal, mais uma pausazinha aí. 2 minutos ou menos. Quando Moisés, segundo os relatos bíblicos, desce do Monte Sinai, para onde ele tinha ido, a mando de Deus, para receber as tábuas dos 10 mandamentos. Quando ele volta para o acampamento, ele é surpreendido pela idolatria do povo, acreditando que ele não voltaria mais. Uns diziam, vamos morrer nesse deserto. Outros diziam, pelo menos no Egito, onde estávamos, tínhamos sepultura para enterrar nossos mortos. Aqui estamos ao léu, jogados, abandonados para a própria sorte. Moisés nos deixou, Deus nos desamparou. Vamos fazer então um bezerro de ouro, uma imagem para adorarmos. E aí, a Bíblia fala que cada um deu uma pulseira, outro deu um brinco, outro deu um bracelete de ouro. Esse ouro foi derretido, transformado em estátua de um bezerro. Adoravam, porque para os judeus, os hebreus, enfim, a idolatria, que é a adoração a uma outra divindade, é um pecado inconcebível, inadmissível, imperdoável. E aí Moisés, furioso, quebra as tábuas dos 10 mandamentos. A Bíblia diz que a terra se abriu, engoliu um monte de idólatra. O que é idólatra? Pessoas que praticavam a idolatria, a adoração a outros deuses. E Moisés mandou separar quem vai adorar os deuses que ficam para lá. O hindu brasileiro tem idolatrado. Cara, porque hoje ídolo tem mais uma conotação diferente. Por exemplo, um ídolo da música é alguém que você gosta, não é necessariamente alguém que você cultua, mas é alguém que você admira. Por exemplo, o trabalho. Então a idolatria que fala no hino brasileiro, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, né? É idolatria no sentido de você amar a nação e não reverenciá-la como uma divindade. Tem uma outra conotação, vamos dizer assim, né? Senhores, após a morte de Moisés, a gente tem um período denominado de governo dos juízes, onde entra aqui, por exemplo, figuras também conhecidas de vocês, o Sansão, a história dele também bastante difundida. Dalila. Não, Dalila não foi juiz. Faz parte da história de Sansão, mas não foi juiz, né? A gente vai falar sobre isso oportunamente. Sansão você está no E depois o período dos reis, cujo mais famoso foi Davi. Não teve rei em Israel mais famoso do que Davi. Mas Davi, apesar de ser... Mago e os Isso, cara, passa. Exemplos bíblicos, né? É o último. É o último, é bom dar uma olhada. Histórias sobre Davi tem bastante, eu vou contar para vocês depois, tá legal? Vamos lá, Salomão, outro rei bem conhecido, segundo a Bíblia, um homem sábio, mas que infelizmente se debandeou para o lado da idolatria. A Bíblia fala que ele tinha um harém com mais de 1000 concubinas, ou seja, mulheres para o seu deleite sexual, o que não era nenhum pecado para a época, mas ele buscava mulheres mais bonitas de vários reinos. Essas mulheres vinham com os seus deuses locais, né, que eram cultuados no seu local de origem, e a Bíblia diz que Salomão, influenciado pelas mulheres, começou a adorar outros deuses, pecando, portanto, e segundo os relatos bíblicos, após a morte de Salomão, o reino foi dividido. Eu vou contar essa história para vocês
Depois, por enquanto, estou percorrendo assim meio rápido, para depois entrar em mais detalhes quando tiver mais tempo semana que vem. Tá legal? Então vamos ter o reino dividido, é isso que a gente chama de cisma, que representa uma separação. Vamos ter o reino de Israel e o reino de Judá. Está aqui o reino de Judá, está aqui o reino de Israel, e reino dividido é reino enfraquecido. Não é à toa que serão vítimas de diversas invasões de diversos povos, como por exemplo babilônicos, persas, depois gregos, depois romanos. Aí acaba, digamos, um período assim de autonomia, de vitórias contra os povos inimigos. É um período que tem escravidão também, e assim por diante. A partir da morte de Salomão em diante, quando a gente tem a divisão do reino em dois. Daqui a pouco. Aí, como eu disse, entra um período de decadência com sucessivas invasões de diversos povos e períodos de escravidão e de dominação estrangeira, indo até os romanos no século I da era cristã. Sobre o movimento sionista e outras coisas mais falarei na próxima aula. Vou desmontar o equipamento. Obrigado por hoje. Aguarda o toque, né?